Boa tarde, meus amores. Bom, hoje seria nossa aula de ciências, mas como nós já terminamos o nosso conteúdo do segundo bimestre, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de português. Então, ao invés de ser aula de ciências, hoje será aula de português, certo? Para que possamos concluir o nosso conteúdo do segundo bimestre, certo? Então, peguem aí o livro de português, ok? E vamos fazer a correção da atividade anterior sobre artigos. Foi isso? Artigo definido e artigo indefinido. Questão 1. Circule todos os artigos da cantiga a seguir e classifique-os em definido e indefinidos. O cravo e a rosa. Aí vocês iriam o quê? Circular. O a, uma, o, a, não é isso? Artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, a. Artigos indefinidos. Uma e um. Isso é o que está no texto. Quais são os artigos que estão no texto, certo? Então, como no texto só tem os artigos definidos o e a, e indefinidos uma e um, aí só colocam esses, certo? Questão 2. Circule os artigos das frases e marque D, se for definido, ou I, se for indefinido. Letra A. Artigo que? Definido. Então, coloca D. A, D. B, D. C, I. D, D. E E, I. Certo? Questão 3. Complete a fábula com os artigos adequados. Com os artigos adequados. A raposa e as uvas. A raposa faminta estava passando por uma parreira carregada de uvas maduras. Com vontade enorme de comê-las, começou a dar vários saltos para alcançar os cachos. De tanto tentar, acabou se cansando, sem ao menos ter tocado em uma única uva. Por fim, desistiu e foi embora. Para esconder seu desapontamento, disse para si mesma: as uvas estão verdes, não vale a pena o esforço. Certo? Questão 4. Circule e classifique os artigos nas frases abaixo. O clima na Terra não é sempre igual. O. Artigo definido. Letra B. Imagine uma estufa daquelas em que se cultivam plantas. Uma. Artigo indefinido. Letra C. A energia solar passa por eles e aquece a superfície do planeta. A. Artigo definido. Letra D. Ninguém conseguiria viver em um lugar tão gelado. Artigo indefinido. Certo? Questão 5. Pinte os quadrinhos abaixo de acordo com a cor correta. Aí tem aí amarelo para artigo definido, masculino e singular. Verde para artigo indefinido, masculino e singular. Vermelho para artigo definido, feminino e singular. Azul para artigo indefinido, feminino e singular. Rosa para artigo definido, masculino e plural. Marrom para artigo indefinido, masculino e plural. Vermelho, vinho. Um vermelho mais escuro, não é isso? Para artigo definido, feminino e plural. E o último, preto, para artigo indefinido, feminino e plural. Primeiro, preto. Segundo, rosa, os meninos. Rosa para artigo definido, masculino e plural. Marrom, rosa, laranja, amarelo, preto, vermelho, verde, azul,
vermelho e amarelo, certo? Então, ficou aí a sequência, essa sequência, ok? Todos entenderam? Agora vamos para a página 114, onde tem palavras com R e RR. Lê o poema e observe. Nova rotação. Em meu caderno de poesia, fabrico um dia inteiro de paz. A guerra jaz no baú de ideias mortas, e a terra toda ondula em dança lenta, mas leve e azul. Inaugura uma nova rotação, como um botão de uma flor desconhecida. Todos saem às ruas com suas sombrinhas, salpicadas de arco-íris, e embrulham seus pães com a palavra amor. Então, está aí um poema, não é isso? Então, nós vimos nesse poema palavras com R e palavras com RR, não foram? Isso? Então, tanto palavras com R e palavras com RR. Vamos lá. Observe a palavra guerra. Guerra. O som forte do RR é o que está entre as vogais, não é isso? Então, o som forte do RR é o que está entre as vogais, na palavra guerra. Dica: não se usa RR no início das palavras. Veja algumas palavras com R e RR. R inicial: rei, régua, rabisco, rosa, rua. RR, som forte. Então, se usa o RR nas palavras que tem o som forte ou entre vogais. Terra, serrote, carro, borracha, carretel. R entre vogais, som brando, quando o som é mais leve, mais brando. Careta, besouro, feira, canguru, fera, canguru, escuro. É isso? Consoante N mais R. Quando o N vem junto com o R. N antes e R depois, não é isso? Honra, enredo, enriquecer, enrugado, enrolado, não é isso? Então, aí nós vimos aí como se usam o R e o RR nas palavras, certo? Agora vamos para a atividade. Primeira questão, circule as palavras escritas corretamente. Então, temos aí as palavras. Vocês vão circular as que estão escritas corretamente, ok? Questão 2. Coloca-se R depois da consoante N. Copie as palavras e escolha uma para escrever uma frase. Então, vocês vão colocar aqui, só vão completar, certo? Aí completa a palavra aí vai completando, certo? Questão 3. Leia sobre como preparar um macarrão instantâneo. Então, vocês irão ver aqui o modo de preparar. Observe aí, né, no modo de preparar, que tem algumas palavras destacadas. Como, por exemplo, retire, é isso? Durante, misture, macarrão. Então, tem algumas palavras aí grifadas aí, certo? Destacadas. Depois que vocês lerem aqui o modo de preparar, aí vamos para a quarta questão. Classifique as palavras grifadas no texto de acordo com a posição do R. A palavra retire, durante, misture, macarrão. Quais são as que vocês vão o quê? Classificar elas, né? Porque elas usam um R só, porque usam dois R's, certo? Questão 5. Escreva frases com as palavras abaixo. Cárie e ligeiro. Rabugento, cachorro.
Questão 6. Procure no caça-palavras os vocábulos abaixo. Ferrugem, Henrique, rei, pássaro, arranhou, aranha, rosa, hora, enrijecer e dicionário. Certo? Irão procurar estas palavras no dicionário lá, ou no diagrama. É isso? Essas palavras aqui no caça-palavras. Questão 7. Complete as palavras de acordo com o que estudamos sobre o R. Certo? Aí vocês vão completar aí. Palavras que usam 2 R's e palavras que usam só o R. Questão 8. Leia as dicas e preencha a cruzadinha. Homem que não tem cabelo. Cometer erros. Alimento preferido do coelho. Instrumento usado para passar roupa. Lanterna de automóvel. Certo? Aí vocês lê aqui as dicas e vai preenchendo a cruzadinha. Terminando aqui, vamos para a página 119. Estilogravura. Vocês vão ler aqui, certo? Essa aqui, página 119, página 120 e 121, é atividade extra, certo? Porque o texto, vocês irão ler o texto e responder as questões conforme o texto, certo? Agora vamos para 122, onde tem substantivo. Vamos ver o que é substantivo, certo? Substantivo é a palavra que dá nome a qualquer ser ou objeto que existe ou que imaginamos existir. Então, substantivo é a palavra que dá nome a qualquer ser ou objeto que existe ou que imaginamos existir. Sofá, cadeira, né? Tudo que dá nome a objetos ou ser é um substantivo. Casa, boneca, bruxa, como aí está aí nos exemplos. Então, toda palavra que dá nomes ao ser ou objeto é um substantivo. Agora vamos substantivo próprio e substantivo comum. Qual a diferença entre substantivo próprio e substantivo comum? Substantivo próprio refere-se a um ser em particular. É escrito com a letra inicial maiúscula, como nome de pessoas, nome de lugares, não é isso? Substantivo comum refere-se a elementos de um grupo da mesma espécie. É escrito com a letra inicial minúscula, certo? Então, substantivo comum refere-se a elementos de um grupo da mesma espécie e é escrito com a letra inicial minúscula. Substantivo próprio, Pernambuco. Essa palavra se refere a um só estado. Tem o estado de Pernambuco, então só tem um estado de Pernambuco. Então ele é um substantivo próprio e se inicia com a letra maiúscula. Não é isso? Exemplo, substantivo comum, cachorro. Esta palavra se refere a todos os cães. Então, existe um grupo, né, de cães, de elementos. Então, ele não é um substantivo próprio, é um substantivo comum, certo? E ele inicia com a letra inicial minúscula. Cachorro é um substantivo comum, ele se refere a todos os cães, não é isso? Vamos lá. Vamos ver agora substantivo simples e composto. Iremos à festa na sexta-feira. Substantivo simples é aquele formado por uma só palavra, certo? Garrafa, roupa, chuva. É um substantivo simples, é aquele formado por uma só palavra. Substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, designando um só objeto ou um só conceito.
Tem que ser um substantivo, mas que ele seja formado por mais de uma palavra. Como aí no exemplo, guarda-roupa. É um substantivo composto, né? Mas ele é formado por mais de uma palavra. Mas é designando ao quê? A um só objeto. Guarda-roupa. Não é isso? Beija-flor. Sexta-feira. São palavras compostas, mas designando, né, a um só objeto. Guarda-roupa é um objeto. Não é isso? Beija-flor. Um beija-flor, um pássaro chamado beija-flor. Sexta-feira, um dia da semana, sexta-feira, certo? Substantivos primitivo e derivado. Comprei os pães na padaria. Substantivo primitivo é o que dá origem a outros substantivos. Exemplo: pedra, livro, sapato, bilhete. Ele é um substantivo, essas palavras são substantivos primitivos. Por quê? Porque essas palavras dão origem a outros substantivos, certo? Substantivo derivado. Agora vamos ver derivado. É o que se origina de outro substantivo. Exemplo: pedreira. Pedreira se originou de pedra. Livro, livraria de livro. Sapataria, sapato. Bilheteria, bilhete. Então, entenderam aí o que eu quis explicar? O primitivo é o que dá origem a outro substantivo. E o derivado é o que se origina, né? Origina de outro substantivo. Então, um tem a ver com o outro. O primitivo, ele dá origem a outro substantivo. E o derivado, né? Ele se origina de outro substantivo. E agora vamos ver o substantivo coletivo. Quando o bebê nascer, o enxoval estará pronto. Substantivo coletivo é aquele que indica no singular um grupo ou conjunto de seres da mesma espécie. Então, o que dá, né, é o que se indica um grupo ou um conjunto de seres da mesma espécie. Observe: enxoval, conjunto de roupas e adornos. É isso? Veja agora alguns substantivos coletivos: aglomeração de pessoas, álbum de fotografias, de selos, alcateia de lobos, de feras, arvoredo, bosque ou floresta de árvores, arquipélago de ilhas, atilho de espigas de milho, atlas de mapas reunidos em livros, bagagem de objetos de viagem. É isso, então aqui temos uma variedade de substantivos coletivos. E aqui também, na outra página, exército de soldados, né? Fato de cabras, fauna, feixe, de espigas de lenha. Então, temos vários substantivos coletivos, não é isso? Então, substantivo coletivo é aquele que indica o quê? No singular, um grupo ou um conjunto de seres da mesma espécie. É isso? Então, olhem aqui todos os substantivos coletivos, né? Que dão, que indica o quê? Grupo ou conjunto de seres da mesma espécie. É isso? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Circule os substantivos próprios e grife os substantivos comuns. Lembra que aqui ensinou próprio e comum? 2. Com as palavras dadas, forme substantivos compostos, empregando derivadamente o hífen. Lembra que o hífen é aquele tracinho que tem nas palavras no substantivo composto, certo? Guarda, aí coloca, aí completa colocando o hífen, certo? Couve, aí coloca o hífen e completa o resto do substantivo. Questão 3.
Alguns substantivos compostos não são separados por hífen. Quando isso ocorre, pode haver acréscimo ou perda de uma letra. É isso? Observe a palavra abaixo e continue o exercício. Então, em alguns substantivos compostos não são separados por hífen, né? E quando isso ocorre, acontece o quê? Ou um acréscimo ou perda de uma letra. Floricultura. Flor mais cultura. É isso? Ó, flor mais cultura. Floricultura. No caso aí foi acrescentada uma letra. Qual letra? O I, não foi? Floricultura. Que é igual a flor mais cultura. Lobisomem. Vocês vão colocar aí. Vou colocar assim. Lobisomem é igual. Aí coloca. Girassol. Vou dar um exemplo da primeira, tá? Lobisomem é igual lobo mais homem. Aí vocês irão fazer as outras. Girassol, pernilongo, rodamoinho, passatempo. Certo? Aí coloca o sinalzinho, já tem o sinalzinho de igual. Então coloca da mesma forma que está no exemplo, tá? Como a tia falou, lobisomem é igual lobo mais homem. Girassol, entenderam? O substantivo que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres de uma mesma espécie é chamado de substantivo coletivo. Observe o exemplo abaixo e continue o exercício, completando com o coletivo de cada substantivo. Peixes, cardume, abelhas, lobos, soldados. Entenderam? Aí vocês vão colocando aí o coletivo de cada substantivo. Quinta questão. Dê o substantivo primitivo para os derivados abaixo. Dedal, dedinho, dedão. Vem de quê? Vem de muralha, mural. Vem de... Qual é o substantivo primitivo para esses derivados? Aqui estão os derivados. Dedal, dedinho, dedão são derivados. Vocês irão colocar o substantivo primitivo que deu origem a esses derivados, certo? Casarão, casebre, vem de quê? Boiadeiro, boiada, vem de... Entenderam? É aqui, ó. Tá vendo aqui o exemplo da imagem da letra A? Dedal, dedinho, dedão. Coloca o restante. Questão 6. Escreva alguns substantivos próprios para A. Nome de pessoas. B. Nome de países. Certo? Escreva alguns substantivos para nome de pessoas, nome de países. Questão 7. Escreva nas colunas adequadas as palavras primitivas e as derivadas. Aí tem várias palavras aqui acima. Tem as palavras primitivas e as derivadas. Palavras primitivas. E ao lado, palavras derivadas. Vou dar o primeiro exemplo. Palavras primitivas. Pedra. Qual é a palavra derivada de pedra? Vou procurar. Palavra derivada de pedra. É pedreira. Entenderam? Palavras primitivas e palavras derivadas. Então, pedra, palavra primitiva. Pedreira, palavra derivada. Não é isso? Dê o coletivo destes elementos. Estrela, qual é o primitivo? Qual é o coletivo? Qual é o coletivo de estrela? Qual é o coletivo de árvore? Ilha, livros, certo? Qualquer dúvida, vai lá nos exemplos de substantivos coletivos e dá uma olhadinha, certo? Agora vamos para a questão 9.
Escreva as palavras nas colunas adequadas. Substantivos compostos, substantivos derivados, substantivos próprios e substantivos coletivos, certo? Então, essa atividade só é até a 9ª questão. Responde qualquer dúvida, podem perguntar à tia, ok?